TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Então deixa o like, rebenta o dedo no like pra gente bater 1000. Falta pouco pra isso, 900 já são realidade. Pro Flávio Maranhão, pro Ike Grafista, agora o comentário mais aprofundado de Guilherme Cunha. Gui, faça o seu apelo também, amigo. Vamos lá pros 1000 likes. Nós já temos 913. Rapaz, vamos chegar. Fala, Gui, abertura do Avista agora mais aprofundada, 10h15. Se todo mundo acredita, eu nunca duvidei. Simbora lá, pessoal. Senta o dedo no like, porque a bolsa tá na Valgiga e o Expresso da Manhã vai romper essa resistência de likes. Repito, nunca duvidei, mas a partir de agora, Leozinho, a intensificação acaba sendo na companhia Petrobras. Como eu havia cornetado um pouquinho antes da abertura do Avista, difícil a companhia conseguir manter o seu otimismo com o petróleo para cima e já virando DataX depois aí de um pagamento de dividendos. Então começa a evidenciar um pouco daquela nossa tese que enquanto tiver dividendos eu compro e não tendo mais dividendos eu saio. Então muito de olho aí na companhia Petrobras, que ainda permanece numa volatilidade extrema, mas é a companhia que tira mais pontos do Ibovespa desde então. A Vale conseguiu ficar num patamar acima dos 68, que é extremamente importante. Os dados chineses tendem a carregar agora uma tranquilidade maior para a companhia Vale 3. Os bancos são a grande incógnita durante o dia inteiro, né? Desde a data de ontem, os bancões foram colocados em xeque e é muito estranho realmente, principalmente quando nós vemos um Itaú Unibanco que acima dos 27 ele ruma para os 30, poderia ter devolvido, mas soma aí bons pontos para o nosso querido Ibovespa. Falando em Ibovespa, índice futuro, enquanto os bancos estiverem positivo e a Vale, tanto faz a correção provável do cessante dos ativos, porque eles estão fortes e colocando bastante pontos para o movimento do índice como um todo. Banco do Brasil, parece que também que a partir de agora, assim como a Petro, tende a fazer uma correção, e aí o Brunão depois pode trazer, né, o quanto sobe, sobe quanto, quando cai quanto, porque esse rally grande do Banco do Brasil, quando descarregar uma movimentação de correção, tende a penalizar bastante aí a pontuação do índice Ibovespa. As aéreas estão imparáveis, né? Quando a gente olha a Azul, ela teve uma queda para chamar novos compradores. A Azul tende a bater o seu famoso R$ 22 do relatório de Itaú BBA durante as próximas semanas. As educacionais é um ponto de atenção, todas elas também encontram-se numa sobrecompra extremamente elevada e não tem mais o porquê, mediante esses dados econômicos, terem uma alta mais expressiva. E atenção a Educ Participações, que tem uma resistência em R$ 17, é o terceiro dia que bate lá e não se sustenta. Também pode ser uma contemplação de uma movimentação de correção entre 5% e 8% na companhia Educ Participações. Brunão traz na tela aí, não é para ninguém ficar em choque, né? Mas quando cai um Banco do Brasil pós um movimento de alta, é média de 30%. Então, muito de olho aí para a companhia Banco do Brasil, que a partir de agora, nas suas máximas históricas, se começar o arrefecimento do índice, ela vai junto, todo mundo sabe, essa é a regra do jogo. Porto Seguro está querendo romper os R$ 27, e aí pode ir para as máximas históricas a companhia antiga Porto Seguro, Nova Porto, né, onde já tem aí uma qualidade de balanço bem expressiva. Parabéns à companhia Porto, somos fã, inclusive. Magazine Luiza, assim como todas as varejistas, acho que o vídeo da Luiza Trajano ontem fez efeito. Roberto Campos Neto deve responder via Twitter a esse manifesto. Ê, Magalu, acima dos R$ 4 precisa se manter nessa faixa de preço para dar a devida continuidade. Vejo que o grande destaque de hoje, no fechamento, tende a ser a companhia Prio 3 e 3R Petróleo, que ontem foi um grande destaque numa movimentação mais negativa. Não consigo entender, mas tem que comentar. Lojas Americanas em leilão superior a 10%, 11,21%, e o noticiário não é nada satisfatório para a companhia. Vai entender esse Brasilzão da massa. Tem hora que é difícil. Eletrobras, todo mundo já lembra, de cabeça comigo, R$ 42. Eletrobras tem de arrumar para lá e mais uma vez está forçando a barra para ficar acima dos R$ 39. No demais, Léo, até mesmo as construtoras que já estavam, né, numa situação mais elevada também tende a trazer uma correção. De olho em Tenda, né, que é o grande destaque corporativo nosso do ano de 2023,
Tô louco para ver uma quedinha na companhia Tenda e parece que agora, com esse movimento mais forte que obteve nas últimas semanas, na verdade, agora a Tenda também pode voltar minimamente no seu primeiro suporte e gerar uma oportunidade para quem ainda não usufruiu. Fiquei falando e tudo que aconteceu foi só uma intensificação da alta da Vale 3, que já sobe 2%. 10h20. Faltam 18 likes para os 1000 likes. Eu acredito, você também. Faltam só 18 likes. Muito provavelmente, depois da atualização do Diego, eu já vou pra regressiva aqui. Bora lá, com 1000 likes, todo mundo ganha muito mais dinheiro. Pois não, Diego, você tem complemento e tá de olho na interatividade. Só deixa eu pagar duas coisas. Vale, em cima do que colocou o Gui, subindo 2% a 68,47. Petrobras caindo 0,85%. São os dois contrastes no quadro das Blue Chips. E os bancos, de fato, viraram. Itaú, a duras penas, vai avançando, 0,50%. Mas Santander, Bradesco na mínima e Banco do Brasil numa queda média de 0,40%. B3 está no 0 a 0, Ambev está caindo 0,40%, todos os outros papéis no verde. Atenção, porque nós temos 998, 999, não é possível, vai bater, bateu 1000 de novo! 1000 likes de novo! Que espetáculo, que espetáculo! Olha, vocês estão conseguindo surpreender até mesmo nós, que nunca duvidamos. 10h21, 1000 likes acontecendo, espetacular, festa boa, festa bonita, o céu da TC Rádio devidamente colorido, com mais uma marca atingida. E aí o Dan Filmes, o Feliciano Azuaga, a Sandra Regina, a Bruna Bonselmeyer, o João Paulo Alves, todo mundo à loucura por aqui. O Flávio Maranhão. Léo, depois que eu dei meu like, a minha vida mudou. Hoje eu ando de Porsche. Olha aí, às 10h21. Aí sim, hein? Pro Marco Aurélio. Vamos lá, obrigado, amigos, pela companhia e pela soma diária aqui. Leilão. Pois não, Diego, leilão, informação e você na sequência passeia pela interatividade do seu lado também. Exatamente. Primeiro com o leilão de Americanas. 11,21% de alta para os papéis de Amer 3, R$1,29, melhor dizendo, estava na máxima intradiária quando foi devolvida a leilão pela B3, por enquanto a variação teórica no leilão de 0 a 0. Vamos então para o pré-mercado americano, que foi por isso que eu chamei a atenção, 0,23% de alta para o Dow Jones Futuro, a 8 minutos da abertura do mercado à vista por lá, 34.470 pontos. O S&P Futuro está avançando 0,42%, 4.406 pontos. O Nasdaq Futuro vai avançando 0,78%, 15.102 pontos. Falando agora da curva de juros por lá. Na ponta longa, os yields de 10 anos estão agora recuando 2 pontos base para 3,71% de rendimento ao ano, enquanto os yields de 2 anos estão recuando 6 pontos base para 4,52% de rendimento anualizado. Não teve tanta atualização assim no petróleo, Brent continua acima de 3% de alta, 3,06% de avanço, $74,04 é o preço do barril. No caso do WTI, 2,99% de avanço aos $69,15. Enquanto isso, o minério de ferro lá em Dalian vai subindo 1,70% agora, 805 yuanes e 50 centavos, perdeu um pouco do fôlego de alta, mas ainda assim segue avançando. Mesma coisa para o minério de ferro lá em Singapura, 0,45% de alta, $112,05, voltou para $112 aí o preço da tonelada do minério de ferro. E chegou algumas interações aqui, viu, ô Léo? Inclusive da Ana Maria, mandando parabéns pelo trabalho e cobertura em todos os eventos, perguntando como é que funciona o investimento da Pandora. E aí, esse é o gancho perfeito para você que está interessado aí em ver outros serviços do TC, tem o investimento na Pandora, também tem os nossos serviços aqui de informação com a Mover, por exemplo. Você pode assinar no link na nossa descrição, né, Léo? É isso, no nosso glorioso YouTube, na transmissão do YouTube, na descrição da transmissão, tá lá o link. Assine o TC. Ao clicar nele, você preenche rápidos dados, é bem rapidinho, é mais ou menos o seu nome, o seu e-mail, o seu celular, e você já tá no ecossistema para receber o suporte da equipe comercial aqui do TC. Fechado? Boa, Diego. Um abração pra Ana Maria. Também o Juliano Almeida tá por aqui, Aline Barros. E às 10h24, vamos começar a sortear a galera.
pra gente responder algumas perguntas de papel. Na composição do Ibov, Embraer passou na frente, hein? Agora 2,69% de ganho, é o papel que mais sobe na composição do índice. E NF3 está chamando muita atenção, com uma queda de 4,39%, R$11,76, é o que a gente flagra neste momento como destaque negativo. Americanas. Pois não, Americanas. Saiu de leilão e agora tá subindo 13,79%, R$1,32. Vai com fôlego de alta, Americanas. O Guilherme antecipou dizendo assim, não consigo explicar. Deixa eu ir pro painel Mover Pro para recontextualizar todos vocês. Só antes, tem um urgente que a gente não chegou a pagar, que toca no dólar à vista comercial, não o dólar futuro, dólar à vista. Bem importante da gente pagar, porque mínima do ano tá renovada. A informação é essa aqui. Moeda americana, tá aí o gráfico do nosso Bruno Mazzoni, cai abaixo de R$ 4,85 e renova a mínima do ano. Chegou a bater R$ 4,849 na esteira de um DXY bem mais fraco, mostrando uma perda de força da moeda americana, do dólar americano ante as moedas desenvolvidas e uma situação que não é tão diferente no caso de algumas moedas emergentes, entre as quais a moeda brasileira. Isto posto 10h25 no mesmo painel Mover Pro e já serve de gancho, Caio. A gente pode abrir os trabalhos contigo sobre Americanas, aproveitando a força de notícia que o Home Broker está nos colocando. O urgente que nós pagamos lá atrás no programa tocava um relatório preliminar sobre os escândalos contábeis que abrangeram a empresa. Os balanços vinham sendo fraudados pela diretoria anterior. Em relação a este relatório preliminar, esta foi a evidência principal que mereceu o selo de urgente do painel Mover Pro naquela altura. De acordo com a Americanas, a diretoria anterior ocultava a realidade do Conselho do Mercado. O Gui vai comentar depois que você refrescar na sua memória do fato. Mas me parece, Gui, que o mercado pode... Olha só o urgente do painel Mover Pro. Acaba de pintar e toca em Americanas. É esse aqui, ó. Papéis ordinários de Americanas aceleram alta para 18,10%, a R$ 1,37. Me parece que o mercado pode estar precificando, Gui, a perspectiva de uma companhia que destrava à medida que a investigação, o esclarecimento e a transparência aumenta mais. Não sei, é uma hipótese. O que é estranho o Caio Melo vai organizar a informação, você arremata na sequência, tá, maestro? Pois não, Caio? Vamos lá então, Léo. É o seguinte, tem duas notícias aqui sobre Americanas importantes que podem explicar a alta bastante forte aí dos papéis. É o seguinte, Lehman, Teles e Sicupira teriam aceitado o acordo como parte de um plano de reestruturação, de acordo com fontes ouvidas pelo Valor Econômico. O exato período de lock-up, ou seja, seria um período que o 3G não poderiam vender as ações da Americanas. O exato período desse lock-up do trio ainda não está definido e os bancos credores sugerem que ele seja ao menos até 2027. Foi o que disseram as pessoas ouvidas pelo Valor Econômico, pedindo para não serem identificadas porque as negociações não são públicas. A outra notícia, a Americanas revelou hoje que um relatório de assessores jurídicos contratados pela companhia indica que a diretoria anterior vinha fraudando balanços para melhorar artificialmente os resultados operacionais, impossibilitando a correta determinação do grau de endividamento da centenária varejista ao longo do tempo. Segundo o fato relevante divulgado pela manhã, a fraude foi apontada em relatório preliminar feito dos assessores, apresentado ontem ao Conselho. Os documentos demonstrariam os esforços da diretoria anterior da Americanas para ocultar do Conselho de Administração e do mercado em geral a real situação de resultado e patrimonial da companhia. O relatório indica a participação na fraude do ex-CEO Miguel Gutierrez, dos ex-diretores Ana Cristina Ramos Saicali, José Timóteo de Barros e Márcio Cruz Meirelles e dos ex-executivos Fábio da Silva Abrate, Flávia Carneiro e Marcelo da Silva Nunes. São 10h28, perdão, Diego, mas para você trazer a cotação com a história completa, há um comentário no chat do YouTube que pode também trazer mais holofote. É o Guilherme Rodrigues quem escreve que, de acordo com o que ele acessou, o trio de acionistas de ferro, o Sicupira, o Marcel Teles, o Lehman, estariam dispostos a aportar 12 bilhões de reais e ficar 3 anos sem vender ações. Ficar 3 anos sem vender ações, o Caio trouxe aqui pra gente como um dos destaques noticiosos que tocam nos papéis de Amer 3. Agora, essa injeção de 12 bilhões de reais, o Caio já tá checando em paralelo para ver se acha alguma evidência concreta, mas se parar de pé
essa colocação aqui do Guilherme Rodrigues, isso pode ajudar e muito a explicar essa pegada de alta também associada às outras notícias. Isto posto, o Diego vai lá e complementa com cotação, pois não? Exatamente, a MER 3 subindo 18,97% na máxima intradiária, R$ 1,38, viu, Léo? Perfeito. E o Caio foi fazer a apuração em paralelo. Para de pé essa informação dos 12 bilhões de reais. Exatamente, Léo. Olha, é o seguinte, não tá cravado em pedra ainda, absolutamente, ainda está em fase de negociações e são negociações, por enquanto, sigilosas, mas notícias divulgadas em diversos veículos por aqui eu estou pegando agora do Estadão, dão conta de que está praticamente definido esse aporte do 3G em 12 bilhões de reais na Americanas. Muito bem. Então, com isso, para de pé a menção aqui do super... Deixa eu ver... Guilherme Rodrigues, em resposta ao Rafael Bruno. É por isso que eu falo aqui que vocês ajudam a gente a construir um minuto a minuto da cobertura. Muito obrigado a todos. E chegou caixinha, já eu pago. Só preciso permitir alguém um comentário e tem abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Vamos no pique então. Você primeiro, Gui. Em relação a Americanas, acho que a gente esclareceu bem as razões pelas quais o papel está subindo nessa magnitude, certo? Sim, mas porém, todavia, entretanto, 50 menos 12, né? Falta bastante aí para que nós possamos minimamente voltar numa seara de comentário na parte fundamentalista da coisa. Tem que tomar cuidado, né, Léo? A gente já viu isso acontecer de formato semelhante em outras companhias abertas. Tem espaço para subir bastante a companhia Lojas Americanas, assim como qualquer motivo divergente aí do noticiário que a gente flagrou hoje, volta o papel direto e reto para R$1. Então, o case Lojas Americanas é extremamente complexo. O próprio Bruno fez um vídeo sensacional. A companhia fazia 10 anos que não entregava lucratividade e, fraudado ou não, essa é a realidade da Lojas Americanas. Uma empresa que não é mais lucrativa e, apesar dos 12 bilhões, vão faltar no mínimo 35, 40 bilhões de reais para poder adequar o movimento do rombo contábil e fiscal que ficou em cima da companhia. Se subir, sucesso para todo mundo, mas eu tô de fora, é um case extremamente complexo que tende a machucar cada vez mais o investidor pessoa física. Com tanta coisa boa e barata aí na bolsa, não é Lojas Americanas que a gente vai se envolver, não. 10h31, e você vê que tudo é uma questão de timing. O Diego Ribeiro, por exemplo, tá comemorando aqui, dizendo meu preço médio em Americanas é R$1,19. Agora sim. Tá indo pra R$1,40, se você quiser forçar a barra. Tá feliz da vida o Diegão, com o lucro já potencial pra realizar no bolso. E o Triúcio Jogador, bem em linha com o que aconselhou o Guilherme, vai lá e registra. Boa, só falta 30 bi agora pra quitar as dívidas. Como quem diz, 12 bi tem uma comemoração por um lado, mas por outro, a visão de conjunto não pode ser perdida de vista. E chegou caixinha, só antes tem a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Confirmou o viés de alta? Basicamente confirmando o viés de alta e mais ou menos na mesma magnitude do pré-mercado, tá, Léo? O Dow Jones abriu em alta de 0,17%, 34.122 pontos. O S&P 500 está avançando 0,41%, 4.356 pontos, enquanto o índice Nasdaq vai avançando 0,69% agora, aos 13.555 pontos, Léo. 10h32, caixinha deles! Alô, Patrick Coffes! Obrigado pelo carinho, tá aqui, sempre acompanhando a nossa cobertura. Quem manda a caixinha passa na frente, ele vai lá e pergunta. Minha dúvida é a seguinte, ontem Petri 4 estava próximo a R$31. Com a data ex-dividendos, o pagamento dos dividendos engatilhado hoje, ela está subindo, porém, a R$29,12. Data ex é a data a partir da qual o preço da ação já não contempla o pedacinho dela que será usado para pagar os dividendos futuramente para os investidores. A data com é a data limite até a qual o preço da ação já contempla a parcela que vai ser depois desidratada para pagar o dividendo. Com todo esse contexto, ele vai lá e pergunta, isso não tira pontos do Ibovespa? O fato de, em função da data X, os papéis de Petrobras terem desidratado? O Guilherme Cunha responde para você. Alô, Gui, Patrick Coffes mandando caixinha neles. Diga lá, maestro. Na verdade, não, né, Léo? A DataX, ela tem esse desconto, mas não tira o ponto do Ibovespa. O que tira ponto do Ibovespa na companhia Petrobras, até poucos segundos atrás, né, porque a empresa está ficando no 0 a 0, é de fato a sua variação percentual das pessoas colocando dinheiro no bolso e saindo aí. Muita gente entra para pegar os dividendos e depois já começa a materializar no quadro de cotação. Então a companhia agora, nesse exato segundo, tem uma queda, nem não tem mais queda, 0,01% positivo,
e então ela não tira nenhum ponto do Ibovespa, nem sequer adiciona. Tracionou o movimento comprador, já está acima dos R$29, e aí o papel, se voltar no preço de ontem, olha que loucura, né? Vamos supor que o papel volte no preço de ontem, você recebeu o dividendo e ficou no 0 a 0 nesse deságio do preço de cotação, mas não tira nenhum ponto de Ibovespa não, muito pelo contrário, agora soma. Vale tá subindo 2%, Petri 4 subindo 0,25%. Eu acho que o Ibovespa tá meio atrasado, só subindo 0,30, hein? Daqui a pouquinho não estranhe se a gente renovar a máxima intradiária. Melhorou a condição com o Petrobras saindo de uma queda de 0,80 para uma alta de 0,30. Nós temos entre as blue chips Elet 3 no 0 a 0, Ambev tá caindo 0,66%, B3 0,50%, Bradesco 0 a 0. Só Ambev e B3 caem. Os outros papéis estão verdinhos. Itaú Unibanco na máxima intradiária. Todo mundo ligado, não estranhe se daqui a pouquinho nós tivermos renovação de máxima intradiária para o Ibov, que já está voltando a subir 0,40%. São 10h35. Bom, de meia em meia hora temos o mistério. De meia em meia hora temos a revelação aqui. Ike Grafista hoje, contribuidor do TC, estará no seu almoço de negócios. A hashtag Ike na TC Rádio deu certo. Vinícius Custódio, Gabriela Alves, Roberta Piscinin vão comandar essa festa pra gente saber do Ike Grafista. Todo mundo quer saber quem é o Ike Grafista. Ele de fato existe e nós estamos revelando, foto a foto, menos pista, quem é o Ike Grafista. Vamos para a nossa próxima foto. Deixa eu ver qual que nós temos agora. Ah, aí está, ó. Tirou a boca agora do Ike Grafista. Realmente a equipe caprichou. É uma equipe muito pós-graduada em edição de imagens. Claramente você vê que é uma edição sofisticada. Saiu a boca, nós ainda temos o olho, o nariz, o chapéu e aí a máscara geral que está no rosto. Ike Grafista no TC, não perca, é a atração do seu almoço de negócios. Se tiver um palpite aí sobre a fisionomia do Ike, manda no chat, o homem vai estar aqui ao vivo. Já tá chegando aqui no WhatsApp, inclusive. É mesmo? É, a galera já tá mandando os palpites aí. Não sei se a galera tá chegando perto. Será que tá chegando perto? Não sei. Eu vou deixar quieto aqui, não vou deixar no ar. São 10h36. Vamos lá, senhoras e senhores. Tem mais destaques corporativos com o Caio Melo. Atenção, Léo Pinheiro, vamos falar de XP e Banco Modal. Caio, seu destaque agora toca no Banco Central, que aprovou que a XP assuma o controle do Banco Modal. Importante para a gente monitorar, toca no segmento financeiro diretamente. Vamos lá então, Léo. A plataforma de investimentos da XP recebeu a aprovação do Banco Central do Brasil para assumir o controle do Banco Modal após acordo de combinação de negócios entre as empresas anunciado no ano passado. Vamos então para a cotação dos papéis da XP, os BDRs. XP BR31 estão batendo mínimo intradiária, $102. R$102,47, melhor dizendo, uma queda de 0,48%. Alô XP, alô Guilherme Cunha. O mercado mudou, né, Léo? O mercado mudou bastante no que diz respeito à corretora de valores mobiliários, principalmente aqui dentro do nosso país. O mercado ele vem cada vez mais cobrando tecnologia e assessoria de investimentos e cada vez mais o cliente na ponta vem pagando menos por todo esse serviço prestado em meio à assessoria de investimento. Isso feito, nós tivemos uma queda significativa no quadro de cotação de XP, que era basicamente uma corretora, né, e vivia desse fluxo de corretagem. Agora, como um banco XP e mais uma movimentação do Banco Modal, a empresa tende, nos próximos balanços, trazer outras fontes de receita, justificando possibilidades de novas altas. XP gigante, BTG Pactual ainda maior, e a gente fica até curioso, né, para entender os próximos trimestres, como é que elas vão fazer para poder trazer a continuidade do seu movimento de receita barra lucratividade. Até o 110, né, ainda há espaço para a companhia XP dar a sua sequência de alta junto com esse otimismo que acontece mundo afora. Porém, todavia, entretanto, o balanço é quem vai ditar a regra do jogo. Tomara que eles consigam incluir novas fontes de receita e não devolva tudo isso que acabou subindo nas últimas semanas. 10h38, pessoal, só um complemento de ouro no painel Mover Pro. Pontos importantes aqui, ó. Cai do Senado, não mereceu urgente, tá? Mas cai do Senado, aprova prorrogar desoneração de folha de pagamentos para 17 setores. Desoneração na folha de pagamentos em 17 setores significa estender o benefício, menor arrecadação para o governo. Decisão da CAI permite prorrogação de benefício por 4 anos. E o projeto de lei vai à Câmara.
Seria, de um lado, uma derrota, entre aspas, contratada. O governo não estava trabalhando com o cenário de driblar exatamente essa prorrogação. Mas, por outro lado, não deixa de ser uma ducha de água fria para os planos de Haddad de revisitar parte desta prorrogação de benefícios. Alguns deles têm sido classificados por Haddad como jabutis. Nós temos a decisão da CAI permitindo a prorrogação do benefício. Qual o benefício? A desoneração da folha de pagamentos, menos mordida tributária e de imposto, portanto, para 17 setores da economia brasileira. E este projeto de lei vai à Câmara. É uma derrota importante, sim, para o governo, muito embora o cenário, de acordo com analistas, não sugerisse que houvesse uma não prorrogação desta desoneração. Para os 17 setores, ao que tudo indica, então nós não tivemos o revisitar nem de um destes setores. A prorrogação se dá cheia pelos próximos 4 anos. O projeto de lei vai à Câmara dos Deputados. Bem importante de monitorar. E um outro complemento, você sabe que terça-feira é dia, leilão do Tesouro. O Tesouro ofertou 1,15 milhões de NTNBs distribuídas nos vencimentos 2026, 2033 e 2050. NTNB, você sabe, tem a ver com o IPCA, com a inflação. São títulos que têm como uma das principais variáveis a pressão inflacionária brasileira. E o fato de serem ofertadas, ou de estarem sendo ofertadas, nessa proporção que passa do 1 milhão, para vencimentos tão longos como até de 2050, pode já traduzir uma perspectiva do Tesouro mais confiante na ancoragem de expectativas por parte do investidor, nesse caso, expectativas de longuíssimo, reitero aqui, prazo. 20 minutos para as 11 da manhã, aqui é assim, você não perde nenhum detalhe, especialmente pro André Alessio, pro Bruno Calcanho, pro Santiago Sanches, pro André, pra Juliana Lima. Alô, Ju, um beijo em você. Quem mais? O Flávio Maranho, Paulo Bussato, Leandro Oliveira, o Marco Aurélio, a Lívia Baldi. Ó, pessoal, a gente fez toda a festa aqui dos 1000 likes, mas não significa que bateu 1000 likes você deixou de likear, né? Se você chegou aí nos últimos minutos, vamos lá pros 1.100, 1.200, 1.300 likes. Agora o Caio Melo, que já passeou por XP e Banco Modal, já passeou por Americanas, passeia por Santander. E a gente ainda vai falar de mais bancos com o gancho de Braskem e da Sabesp, falando de Rio Pinheiros, despoluído aqui na cidade de São Paulo. Vamos falar então agora, meu caro Caio, de Santander, que diz aguardar acórdão da decisão do Supremo Tribunal Federal. Os bancos têm frequentado o noticiário sob a luz das decisões da Suprema Corte Brasileira, pois não? É isso, Léo. Da porta giratória do banco para dentro, a notícia é a seguinte: o terceiro maior banco privado do Brasil, o Santander, disse que aguarda a publicação do acórdão referente à decisão do STF sobre a cobrança de PIS e COFINS sobre receitas financeiras para debater medidas e recursos ainda cabíveis. Os processos envolvendo o tema na companhia somam 4,5 bilhões de reais. As unidades do Banco Santander Sambi 11 estão subindo 1,31% agora, R$ 30,21. E aí, Gui, diga lá. Não vejo com bons olhos o noticiário corporativo, tanto para o Santander, que é um grande foco, como também para o setor financeiro bancário como um todo, onde prevaleço falando sobre Itaú Unibanco, o único com um grande deságio, podendo trazer altas de formato mais inteligente. Santander, se apurar realmente esse, entre aspas, prejuízo, vamos dizer assim, de 4 bilhões, ele vai lá e é maior do que a sua própria lucratividade no trimestre anterior. O papel tende a voltar minimamente aí para a região dos R$ 28,30, R$ 28. Não sou comprador de Santander, principalmente pós esse noticiário, já era um balanço frágil, então de olho aí, pessoal, R$ 28,30, R$ 28 é onde tende a arrumar a cotação. Gui, tá subindo porque o mercado tá eufórico, mas em via de regra, o noticiário é péssimo e pode inclusive, se romper esses 28, um abismo para os 26. Tomaria cuidado se fosse comprador de Santander. Às 10h43, daqui a pouco tem Jefferson Latos ao vivo, tabelando com a gente lá pela faixa das 11 da manhã. Ontem, excepcionalmente, não pôde estar conosco, hoje estará e vai calibrar os seus racionais. Tá de olho nos 120 mil pontos, o nosso Jefferson Latos? Ainda hoje você vai curtir a participação dos contribuidores do TC, Fernando Marques, também tem ele, Omar Ajame, de olho nas tecnológicas. Tudo isso e muito mais aqui no Expresso da Manhã, TC Rádio e você. Tudo a ver. Às 10h44, 16 minutos para as 11 da manhã. Vamos dar uma olhadinha nos destaques de agenda, o que ainda tem por vir, o que ainda tá no radar, e aí a gente atualiza as projeções de Dolfut e Indifut para você.
Temos quase 11 da manhã, nós temos às 2 horas o leilão primário de Treasuries de 30 anos, longuíssimo prazo para você se ligar. 3 da tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne com Robson Andrade, não confundir os sobrenomes, presidente da Confederação Nacional da Indústria, chamada CNI. Os dois vão falar bastante dos planos econômicos para o setor industrial e o que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, tem chamado de neoindustrialização. 5 horas da tarde, horário Brasília, variação de estoques de petróleo API, 16 minutos para as 11 da manhã e o Ibovespa está ameaçando renovar a máxima intradiária. Será que os 118 mil vem? A máxima no intraday foi 117.924 pontos. Eu cantei a bola aqui conforme Petrobras virou o jogo, né? Tá ajudando o Ibov a flertar com as máximas. Agora, o indicador está subindo 0,48%, 117.897 pontos. É o gancho perfeito para a gente atualizar os racionais do Gui a respeito de Indifut e do Dolfut. Atenção, vamos para as informações então. O Indifut está em 117.985 pontos. Dá para dizer que é um sanduíche? 117 mil, quase 118 mil, dá para dizer que está quase no pão de cima ali, né? 118.350. Estamos próximos da resistência maior. E a dupla de suporte, o primeiro 116.530, o segundo 115.570. Direto e reto para a doleta, R$ 4,875, recua de 0,14%. Está até menor do que o DXY, se você considerar que já caiu muito ao longo dos últimos pregões. Mínima intradiária hoje, bateu R$ 4,865. Suporte está em R$ 4,862, ele não foi testado. Segundo suporte, R$ 4,827. Exterior? Aí tem uma senhora estrada para bater esse segundo ponto de suporte. E a resistência distante, hein? R$ 4,945. Meu Deus, ó, uma tragédia para a gente chegar nesse primeiro ponto de resistência. O segundo seria R$ 4,962. O ponto de curva de juros aqui indica 2 pontos base a mais na extensão de toda a curva, contratos curtos, médios e longos. E o Diego se antecipa falando de exterior, pois não? Pois é, porque a gente teve atualização tanto nas commodities como no mercado à vista nos Estados Unidos, tá, Léo? Olha só as commodities. Petróleo Brent, 3,62% de alta, tá encorpando cada vez mais o viés altista, já tem $74,43 o preço do barril. O WTI, por sua vez, sobe 3,62%, magnitude bem parecida com o Brent, $69,53. Enquanto isso, o minério de ferro lá em Dalian vai perdendo o fôlego de alta, 1,14% agora é o avanço, 801 yuanes e 50 centavos. Lá em Singapura, tá voltando pro 0 a 0 no dia de hoje, lembrando que virou o dia ali no meio da manhã, então a variação que a gente trouxe no começo do programa já tá desatualizada, agora tá subindo 0,04%, praticamente zerando, $111,60. Agora, no mercado à vista americano, houve uma certa mudança, Léo, 0,68% agora para o Dow Jones, ele dá uma encorpada no viés altista, 34.300 pontos. No caso do S&P, 0,63% de avanço, $4.365, ou pontos, melhor dizendo. Enquanto isso, o índice Nasdaq vai avançando 0,57%, agora é o que menos sobe dentre os índices no mercado à vista americano, 13.538 pontos. Léo. 10h47, vamos lá, Gui, atualiza os racionais de Indifut e Dolfut sob a luz desses quase 50 minutos de mercado à vista. Bom, Leozinho, quando a gente fala principalmente do índice, né, vamos para ele então, nós temos aí os 118.300 como uma parte bem vendedora e estamos aguardando realmente esse rompimento desses 117.600 para que nós possamos minimamente flagrar uma mini correção para os pontos mais compradores da data de ontem. O 118.300 parecia tão distante, mas como nós tínhamos aquele senso da dúvida do CPI, ficou ali como a principal resistência. E agora de olho, pessoal, nesse movimento mais baixista, tá? O índice está sobrecomprado, o movimento é otimista, mas eu vejo como não racional inserir uma movimentação de compra nesse cenário de preço, por mais que o noticiário corporativo esteja bem positivo. Na outra ponta, quando nós falamos do dólar futuro, não tocou o suporte aí, o primeiro grande suporte, por um capricho, porque a mínima do dia foi 4,865 e nós estávamos pautando 4,865.
0,62 como principal ponto e inclusive sugerindo uma movimentação de mudança de cabeça para uma movimentação mais compradora. Agora, nessa ponta do dólar virando, né, um cenário mais comprador, 4888, 4886, vira uma resistência que ao ser rompida é direto e reto para cima dos 4,90 e não dá para falar que não vai buscar uma resistência não. Apesar do DXY ter trazido uma movimentação bem baixista, principalmente pós o noticiário, boato, fato, quando o movimento da notícia veio e agora o mercado vai digerindo, nós podemos sim, até o final do Expresso da Manhã, ver um dólar buscar a região dos 4,90 e o índice romper esse suporte. Boa. Não é uma regra racional, mas principalmente pelo que vem acontecendo nas ações, a gente está flagrando isso. Gui, tem muita coisa pra gente falar. Salientar que Petrobras virou, agora tá caindo 0,13%. Isso tira fôlego do Ibov, que sobe apenas 0,20%. Há pouco subia quase 0,50%. Está em 117.609 pontos. Esta é uma atualização. A segunda é que o dólar perdeu um pouco do fôlego de queda, recuou agora 0,11%, R$ 4,876. Tem até gente sobre Petri 4 especulando que muita gente entrou short nos últimos minutos. E realmente faz sentido, porque saiu de uma alta de 0,50, 0,60 para uma queda de 0,30. Petri 4 está recuando quase 0,30%. Eletrobras virou, pessoal, está no vermelho, também vale destacar. E B3, que estava no 0 a 0, recua 0,60. Ainda assim, o Ibov no terreno verde. Na ponta oposta, chama muito a atenção do povo, CVC e ENEV3, os papéis Geneva. Estão numa queda média de 4%. Gui, no PIC, CVC e Eneva, dá uma reforçada no racional desses dois papéis. E eu não esqueci da caixinha não do Bruno Calcanho. Falou de lojas Quero Quero, te endereço na sequência. Vai lá, no PIC, Gui. O CVC não tinha nem por que ter subido, né? Com todo o respeito aí da companhia. Vamos primeiro para a Eneva, que chega numa região mais de ponta de range vendedor. O papel marcou um fundo e vem subindo. Subiu bem, mas está aí num cenário de correção. E, de novo, é mais uma empresa que estava dentro daquela seara de uma movimentação mais de sobrecompra. Então, chegou perto da região da venda, está atrelando a venda, mas não tem o porquê se assustar. Aí é uma movimentação muito positiva, principalmente atrelado aos movimentos de alta das commodities. R$11 é o cenário aí esperado para a Eneva. Agora, a CVC, nós inclusive, né, estávamos comentando com alguns dos nossos queridos ouvintes, estavam não entendendo a alta, assim como nós também não. E aí a gente sempre precisa relembrar para todos que não ouvem. Tudo que sobe sem sentido acaba devolvendo numa mesma intensidade. Para mim, CVC subiu de um formato maluco, errôneo, zerada de short, teve uma movimentação de noticiário corporativo a qual evidenciou saída do CFO, chegada de novo CFO, reestruturação de dívida, papapá, mas beleza, continua sendo uma empresa endividada com grandes dificuldades para a melhoria nos próximos trimestres. Para mim, volta tudo, o papel tem que voltar lá para R$3, inclusive. E aí chegou caixinha, é do nosso Bruno Calcanho, caixinha deles. Gui, comenta lojas Quero Quero, chegou a entrar em leilão, o Caio não chegou a abordar hoje no nosso giro corporativo, lojas Quero Quero. O Diego tá de olho na cotação, já saiu de leilão faz um tempo, mas o Bruno registrava o momento em que o papel entrava em leilão, quando caía, e agora voltou e, na altura em que escreveu para nós o Brunão, estava subindo. Você viu algum fluxo comprador? Qual o racional para LJQQ? Cotação de momento, Diego? 2,60% de queda agora para LJQQ, R$ 5,62. Ou seja, aqui, esse fluxo comprador que o Bruno chegava a registrar e cogitava que estivesse voltando, não está voltando não, né? A queda continua se sobrepondo. O que você pode falar? É o campo do varejo, lojas Quero Quero no radar. Tem que cair para depois subir. Já subiu demais. Olha o tanto que o papel subiu, né? Ele ficou congestionadinho ali bastante durante muito tempo e agora o vulgo para ela mesmo, né? O balanço trimestral, tanto do quarto quanto do primeiro tri, foi catastrófico. E aí o que a gente está comprando realmente é a queda de juros para melhorar a ponta final do balanço, revertendo prejuízo para lucro. O papel é muito tranquilo, né? Assim como o Magazine Luiza, está na ponta da língua da Faria Lima. Onde que vai buscar lojas Quero Quero? 7 até mesmo R$8 é uma previsibilidade de estarmos contemplando o ativo LJQQ3 nos próximos trimestres. Agora, nesse curto espaço de tempo, é mais um ativo que eu vejo como muito saudável se corrigir aí 10%,
ficou dentro de uma correção esperada para chamar novos compradores. Para quem está comprado no papel, ou é trader e tem que botar dinheiro no bolso, o investidor tem que ficar aí mantendo a volatilidade e aguardando o alvo pacientemente, dizendo: lojas que eu quero é varejo de construção civil, né? É um prato cheio para o segundo semestre. Agora, num cenário de correção, ela vai junto, não tem o que fazer. São 10h53. Indifoot. Para eu fechar aqui as pendências, registrar a coluna do jornalista Thales Faria na ronda do repórter Caio Melo. Esta informação foi flagrada. De acordo com o colunista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comunicou a assessores próximos que aceitou a indicação do deputado Celso Sabino, do União Brasil, para o comando do Ministério do Turismo. Sabino foi escolhido pela bancada de seu partido na Câmara para o lugar da atual ministra Daniela Carneiro, que vinha ocupando o posto como um dos 3 representantes da sigla no primeiro escalão do governo. Daniela é mulher do prefeito de Belford Roxo, lá do Rio de Janeiro, Wagner Carneiro, o Vaguinho, que deixou a União Brasil e se filiou aos Republicanos. A ministra havia declarado publicamente que também vai deixar o partido. A mudança no ministério deve ser anunciada oficialmente ainda nesta semana, de acordo com o colunista Thales Faria do UOL. Ainda nesta semana, portanto, o anúncio, depois que o presidente conversar com a ministra e seu marido. E essa conversa se daria hoje. Lula tem dito que, abre aspas, é muito grato, fecha aspas, pelo apoio dos dois na campanha eleitoral e que não deixará de recompensá-los. Segundo o presidente, a permanência de Daniela se tornou difícil, depois que numa conversa reservada, o líder na Câmara, Elmar Nascimento, responsabilizou a nomeação como um dos motivos pelos quais a maioria da bancada tem votado contra o governo. 10h55. Indifoot, o Diego chamou. Então você fala do Indifoot e eu do Ibovespa à vista. O Ibov voltou a encorpar, hein? Não chegou ainda ao terreno negativo, mas já arrefeceu o viés de alta em alguns momentos, agora subindo 0,35%, 117.743 pontos. E o Ibovespa futuro no 0 a 0? Tá no 0 a 0 agora, né? Ele tava ameaçando zerar totalmente os ganhos há alguns minutos, chegou a virar para o negativo, que foi no momento que eu chamei a informação, e agora voltou para o 0 a 0, 117.810 pontos. Léo. Bom, a notícia se impõe, eu preciso liberar o Caio aqui, 227 destacadas da vida. Mas nós temos os últimos 2 highlights corporativos que o Caio separou. Um diz respeito a Braskem. Bancos esperam proposta melhor pela petroquímica. E depois Sabesp. Vamos lá no pique então, pois não, Caio? Claro, Léo, a informação sempre se impõe por aqui, mas é o seguinte, falando de Braskem agora, bancos acreditam que a maior petroquímica da América Latina pode receber uma proposta de compra maior que apresentada à Novonor pela Unipar, segundo fontes ouvidas pelo Valor Econômico. A oferta da líder na produção de cloro e soda no Brasil foi vista como atrativa pela Novonor, mas a controladora da Braskem e bancos têm conversado com outros interessados. Vamos então para BRKM5, que está subindo 1,47%, R$ 27,57. Vamos lá, Maestro Gui. Parece que eu estou tendo um déjà vu, né, com essa leitura. Não é a primeira vez que a gente ouve esse cenário de proposta pela Braskem. Que é isso, hein, Braskem? Está sendo assediada por várias pessoas querendo, várias companhias querendo lhe comprar, e o cenário acaba sendo, Léo, esses R$32 a R$37, né? Esse seria o auge do objetivo do preço de cotação da companhia Braskem. Que se você erra o time, você perde na mesma proporção. Então tem que tomar muito cuidado. O papel já fez esse movimento há pouquíssimas semanas atrás e agora contempla um noticiário praticamente idêntico. Eu fiquei de fora do primeiro, ficarei de fora do segundo. Boa sorte para quem for embarcar nesse contexto. Para quem for embarcar, não seja mão de alface. Tem que fazer pelo menos jus ao preço de oferta, minimamente lá nos R$37. 10h57, 3 minutos para as 11 e o Caio se despede falando de Sabesp. Pois não, Caio? Léo, a estatal paulista de saneamento aprovou contratação de financiamento externo de R$1 bilhão junto ao IFC, com prazo de 10 anos e carência de até 2 anos. O empréstimo será atrelado a metas de sustentabilidade e os recursos serão para investimentos no programa Novo Rio Pinheiros, ou seja, para despoluição do Rio Pinheiros. SBSP3, 1,5% de queda na mínima intradiária, R$ 53,88. Diga, Gui.
Todas as quedas aí são uma baita de uma oportunidade para o investidor, tá? Não vem sendo muito agradável o papel para trade, mas para o investidor é uma mão na roda. Toda queda aí acaba sugerindo uma compra para prazos maiores em busca desse alvo que está na tela do nosso querido analista Bruno Mazzoni, R$ 67. Então o papel ficou lateralizado já há um bom tempo, a lateralização entre 42 e 52, daqui a pouquinho se rompeu 55 vai embora sem todo mundo, inclusive, né? Então ir fazendo compras gradativamente dentro desse range de preço é bem interessante para o investidor que está acreditando que a bolsa vai romper as máximas. Bolsa rompendo máximas, Sabesp estará naqueles R$ 67. 10h59 quase. Senhoras Marisa. e senhores, o home broker segue chamando a atenção. O Ibovespa vai subindo 0,19%. O dólar é que parece ter a notícia, porque está caminhando para o 0-0. Dólar está caindo só 0,05%, R$ 4,879. A curva de juros vai pedindo atenção. 6 pontos base a mais em média em toda a extensão. Marisa chama a atenção de Diego Kerber. Pois não, Diego? 14,63% de ganho para os papéis Puxa Amar vida. 3, já estão em 94 centavos. Há pouco batiam o máximo intradiária, inclusive os papéis da Lojas Marisa, e foi inclusive motivo de snap lá no painel Mover Pro. Não teve urgente, mas atingiu o máximo desde fevereiro deste ano, ou seja, vai encorpando a alta aí Lojas Marisa. Quem estava comprado no começo do dia e tá vendo essa alta, tá sorrindo de orelha a orelha, Léo. Ah, mas sem dúvida. Ó, pessoal, o Ibov tá caminhando pro 0-0, hein? Só subindo 0,08% agora. Enquanto que a curva de juros tem máxima atrás de máxima, alguns contratos chegam a pedir 8 pontos base a mais nos prêmios. Ô Gui, vamos lá, essa curva de juros tá com notícia aqui, né? Cerca de 7 pontos base a mais nos prêmios é um ponto, o dólar tá indo pro 0-0 e Lojas Marisa. Eu não sei se você acompanha, mas as Lojas Marisa estão chamando a atenção do operador que abre o home broker. O que você pode colocar a respeito? Bora, Léo, vamos lá. Parece que hoje é um dia, né? De adequações de preço. Nós havíamos levemente levantado uma bola a respeito da curva de juros, que chega dentro de um objetivo, né? Então, primeiramente, parabéns aí a todo o contexto gráfico. Olha, carinhosamente vai lá e toca no pontão de suporte. Então, é meio que natural que tenhamos uma alta na curva de juros para depois voltar a obter o seu caminho aí de viés baixista que é predominante. Então, a curva de juros hoje parece que inicia uma adequação de preço e, inclusive, é muito justo. Só fica amanhã uma grande volatilidade com o movimento do Fed. Na ponta oposta, Léo, é o que a gente estava comentando, na verdade, né? Não tocou o 4,862 no dólar, mas foi o 4,865. Basicamente, chega num fim de fluxo inicial e aquilo que a gente vem contemplando na oratória vem acontecendo no mercado. 4,888, 4,886. Se romper, é rompimento de máxima e vai trazer um movimento para um dólar acima dos 4,90. Técnico para chamar novos vendedores e, quiçá, podemos ver um dólar a 4,72. Mas, obviamente, não vai cair todo dia numa linha reta. Hoje pode ser o dia da correção técnica dele. E o índice ainda tem muito. O índice é o mais forte de todos, o índice é o que mais gera dúvida. Todo mundo acordou hoje com um apetite muito grande para ir para a Bolsa Brasileira e, no final das contas, acaba sendo um cenário que, se não fosse a movimentação da Vale, o Ibovespa já não estaria positivo e o índice futuro agora, inclusive, está numa seara vermelhinha. O cenário do índice é mais forte, tem muitos suportes aí que ajudam os comprados, mas eu vou repetir para todo mundo, comprar aí nessa congestão é muito esquisito. Prazos maiores, 118, 120 mil pontos está logo ali, mas o curto espaço pode ter uma adequação de preço, assim como todos os outros ativos que nós comentamos. 11:02. Boa, maestro Gui. E a moeda americana virou 0,02% de ganho, volta para o terreno altista, R$ 4,883. O Diego Kerber fotografa o DXY e mostra a performance do dólar ante as moedas pares, desenvolvidas, fortes. Pois não, Diego? Pois é, aqui no Brasil o dólar tá descolando do DXY, tá, Léo? Tá caindo 0,28% o índice dólar lá fora, 103,34 pontos. Bom, essa é a foto em relação às moedas pares e desenvolvidas. O dólar caiu muito, não é? Aqui no Brasil. 3,95% de queda acumulada em junho, e nem na metade do mês nós estamos. Nos últimos 3 meses, 8,5% de recuo da moeda americana em comparação com a moeda brasileira. Bom, por enquanto o Indifut, se for a antessala do Ibovespa, o Ibov
vai para o terreno negativo em questão de minutos. O Indifut está caindo 0,30%, 117.495 pontos. Vale, que subia 2, agora sobe 1,5%. Petri 4, que caía 0,30, agora está no 0 a 0, é verdade. Elet 3 está caindo 0,90, B3 caindo 1%. E, de um modo geral, é a perda de fôlego de alta do Quarteto de Ferro. Embora o Quarteto de Ferro siga no terreno altista, há uma perda de fôlego de alta que está tirando o gás do Ibovespa. E o Diego tem complemento. Tem o complemento lá fora, viu, Léo? Olha só os yields. Agora viraram. Tanto na ponta curta quanto na ponta longa. Eles estão pedindo mais prêmio agora. 3 pontos base e meio a mais de prêmio é o pedido nos yields de 10 anos na ponta longa. 3,77% de rendimento anualizado. Enquanto os yields de 2 anos estão rendendo 4,60% ao ano, no pedido de 2 pontos base a mais de prêmio. O índice VIX segue abaixo dos 15 pontos, 14,64 pontos, no recuo de 2,40%. E o petróleo vai encorpando cada vez mais essa alta. 3,62% de avanço para o Brent, $74,48. WTI, 3,77% de ganho, $69,65. Lá em Singapura, o minério de ferro virou, agora está caindo 0,04%, $111,50, enquanto em Dalian a alta continua no positivo, mas vai arrefecendo aos poucos, 1,20% agora de avanço, 802 ienes é o preço da tonelada. E aí, fazendo o sorteio aqui no nosso chat do YouTube, porque são várias perguntas, faz muito tempo que eu não contemplo as do Cristiano Blaia, que pergunta: perspectiva de movimento de correção em Small 11? A gente falou muito, Gui, do Small 11 como um termômetro para a reação dos papéis domésticos e da economia local, tirando, portanto, Petrobras, Vale e outros papéis blue chips que são mais capitalizados. Corrige Small 11? E aí? Léo, natural, né? Eu acho que todos os ativos que estão sobrecomprados, todos os ativos que já fizeram seu comportamento de fluxo tende a corrigir para continuar o seu viés predominante. Small 11 para cima, bolsa para cima, dólar para baixo, curva de juros para baixo. Isso está desenhado. Porém, o dia a dia, né? Nós vivemos o dia a dia e natural que nós tenhamos uma correção no Small 11 sim. Então, de novo, essas informações são extremamente relevantes para quem é trader, para quem entrou para uma posição de swing trade, natural colocar um manejo de risco parcial na mão, parcial no bolso, e aí você vai adequando a sua posição para alvos maiores em prazos maiores. Mas no curto espaço de tempo, Small 11, Trig 11, ambos as ETFs tendem a dar uma corrigidinha para chamar novos compradores. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.